Olá, hoje é o Café com Semi de número 170. Inteligência, vontade e liberdade. Peraí, inteligência, vontade e liberdade. Todo mundo me ouvindo? Digam se estão me ouvindo bem. Se estão me vendo bem. Estou escrevendo aqui o tema agora. Inteligência, vontade e liberdade. Vamos lá. Fixado, pronto. Todo mundo me vendo, me ouvindo. A notícia boa para quem acompanha já o Café com Sêmio é que vai virar um podcast de verdade, né? Tipo videocast mesmo. Já tivemos alguns episódios gravados e na semana que vem será lançado no YouTube. Tem até uma caneca que minha filha fez, ó. O problema é que não pode molhar essa caneca, então ela é só de enfeite, que é a caneca do nosso podcast. Então, na semana que vem, a gente já começa com os episódios gravados. Eu espero que todos vocês gostem. Esse episódio do Café com Sêmio é o de número 170, ou seja, tiveram 169 episódios gravados antes desse. E eu vou falar um pouco sobre inteligência, vontade e liberdade, né? Que na verdade são dons que a gente tem, né? Isso nos foi dado. Não vou aqui entrar em questões religiosas, mas nos foi dado, né? Ou pelos nossos próprios pais, né? Nosso pai e nossa mãe, que generosamente doaram pra gente um espermatozoide e um óvulo, ou, enfim, a mãe natureza, que seja, Deus, né? Isso nos foi dado. Então, inteligência, vontade e liberdade são dons inerentes ao ser humano, né? O que é inteligência? Que dom é esse? Inteligência é o dom de você, através do intelecto, né, conseguir compreender as coisas, entender alguma coisa do mundo que tem ao seu redor, né? A gente pode, por exemplo, através da inteligência, compreender uma série de conceitos definidos por outras pessoas. Isso é a ação de estudar, por exemplo. Então você pega um livro, tem aqui um monte de livro de clínica médica, você pega ali o livro do Harrison, de clínica médica, o livro do Vieira Romero, de semiologia, começa a ler ali sobre insuficiência cardíaca e você é capaz de entender aquilo ali, você conhece palavras, você vem sendo, né, escolarizado há muito tempo e aquilo torna-se possível para você, né? E a partir daquilo você consegue verificar na prática depois uma insuficiência cardíaca, encontrar um paciente amanhã no hospital ou em qualquer outro lugar, né, com insuficiência cardíaca, fazer uma analogia, enfim, e depois você consegue raciocinar, né? Você consegue ali, depois de um tempo, usar a sua inteligência para identificar pacientes com insuficiência cardíaca ou com doenças, enfim. Você começa a identificar padrões, você começa a conhecer, enfim, as coisas do jeito que elas parecem ser, né? E você vai criando ali, né, um grande banco de dados, você vai aprendendo a trabalhar, você vai aprendendo a viver. E você, enfim, você adquire ali uma série de habilidades profissionais dentro da medicina. E isso se dá pela sua inteligência. São três atos principais da inteligência, né? Que é a definição dos conceitos e o conhecimento e a compreensão desses conceitos, saber o que é, né, de fato, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, e normalmente um conceito é algo definido por uma outra pessoa e não por você. E você, através de uma definição de uma outra pessoa que usou a inteligência dela para isso, você consegue compreender esse conceito. Depois vem a formação de juízo, né? Que é o segundo ato da inteligência, quando você, a partir de um conceito, identifica aquilo na prática e você apreende a própria realidade. Porque num livro sobre insuficiência cardíaca não tem ninguém com insuficiência cardíaca, mas no ambulatório ou na enfermaria ou na emergência você encontra um paciente com insuficiência cardíaca e aí você faz a formação do juízo, que é identificar exatamente o que você estudou em conceito na prática. Depois o terceiro ato é o raciocínio, né? Que é através de verdades que você consegue apurar, você chegar a uma outra verdade desconhecida. Por exemplo, num paciente que chega com falta de ar, depois de um tempo, e você vai e começa a ver vários sinais que é uma insuficiência cardíaca, então você identifica uma insuficiência cardíaca e dá o diagnóstico. Isso aí é inteligência, né? Então a inteligência é esse dom que a gente tem, né? Essa capacidade de a gente usar o nosso cérebro de uma forma que nenhum outro animal usa. Isso é interessante a gente entender que isso nos foi dado, né? Isso aí é uma coisa que a gente nasce
com isso, sabe-se lá como, mas nós temos isso. Um segundo presente, um segundo dom que a gente tem é a vontade, né? E aí a vontade também é algo que nos inclina na direção de alguma coisa, né? Que é diferente do desejo, né? Por exemplo, o que é o desejo? O desejo é aquela... Eu vou tomar cuidado para não usar o termo vontade, né? Mas o desejo é aquela busca por uma satisfação imediata, né? Sem abrir mão de nada, né? Um bom exemplo para a gente dar sobre desejo é a vontade de comer uma pizza, por exemplo. Você está ali, sente aquele cheiro de pizza, pega aquela pizza ali de 8 pedaços, aquela pizza grande, e você está comendo o primeiro pedaço, já sente já com vontade de comer o segundo, e no terceiro, e no quarto você está pensando no doce, né? Aí te dá aquele desejo de comer um doce, você vai e come, e fica empanturrado ali, aproveitando, né? Aquele momento que vai durar pouco tempo, né? Vai durar ali 1 hora, 2 horas, sei lá. Você dorme, no dia seguinte você acorda, quer tomar café da manhã, e se bobear ainda fica com a consciência pesada de ter comido demais, né? Mas o desejo é isso, né? O desejo é a busca por uma satisfação rápida, assim, imediata. E a gente pode pensar no desejo sexual, a gente pode pensar também na fofoca, às vezes, né? Às vezes você tá ali com um grupo de pessoas, enfim, tá ouvindo uma história, você quer chegar ali perto para ouvir, ou para falar alguma coisa que possa, né, te enaltecer de uma certa maneira, ou falar mal de outra pessoa, e você tem um prazer imediato quando você ouve falar mal de alguém, ou a fofoca de alguém. Ainda mais essas fofoquinhas sensuais, né? Quem ficou com quem, né? Isso é uma coisa muito comum em ambiente médico, né? De plantão, né? Essa obsessão por saber a vida sexual e a vida amorosa das outras pessoas, né? E isso está ali dentro de um desejo desordenado. A vontade não, a vontade já é uma inclinação que você tem, mas que necessariamente você tem que abrir mão de alguns desejos para chegar até ela. Como, por exemplo, quando você tem a vontade de ser um bom médico, né? Uma boa pessoa. A sua inteligência, ela já está ali te apontando para isso, você já consegue definir o que é uma boa pessoa, você é capaz, através da inteligência, de definir o que é uma boa pessoa, o que é ser um bom médico. E você, então, fala, eu quero ser um bom médico. É semelhante a uma musculação, né? Então, quem é que não quer ser sarado? Quem é que não quer ter ali um corpo muito bonito, né? Muito forte? Um monte de gente quer, mas aí... Quem é também que quer abrir mão ali de 365 dias do ano, dormindo bem, comendo bem, né? Fazendo exercício todo dia, né? Aí, né, já não dá para abrir mão de uma série de desejos para isso, né? Então, as pessoas querem, mas não querem, né? Então, você vê que a vontade é fraca, né? A vontade ela é forte quando o sujeito ele se torna capaz de abrir mão dos seus desejos imediatos para conseguir o que ele diz que quer, né? Então, a gente vê muito isso no aluno de medicina. O aluno de medicina... tem ali aquela vontade, ele fala que tem aquela vontade de ser bom médico, sabe? Mas já começa a reclamar no primeiro período de que, sei lá, tem 2 provas no mesmo dia, ou que tem que estudar muito, ou que, sei lá, já começa ali a arrumar um monte de problema. Ele de fato quer ser um bom médico dentro da cabeça dele, mas ele tem a vontade fraca, né? A vontade dele é muito fraquinha, como de uma criança, né? A gente pega ali uma criança pequena, eu tenho um monte de filho pequeno, você vai brincar com as crianças, você vê que eles entendem, né? Quando você fala para uma criança, pô, olha só, tem que esperar a vez do outro, né? Ele entende isso, né? Ele só tem a vontade fraca. Então é importante na relação com as crianças a gente saber que não tem que, às vezes não é ter que explicar. Você não tem que ficar explicando para a criança de novo a mesma coisa. Ele já entendeu. Você tem que só ajudá-lo a fortalecer a vontade, porque ele consiga abrir mão de desejos imediatos, que seja, por exemplo, entrar na fila na frente dos outros, né? E, enfim, explicar para ele não o mesmo conceito, a mesma coisa, né? E tentar ele fortalecendo a vontade dele. E assim também a gente tem que fazer isso com os alunos, de certa maneira, né? Então, ainda que o aluno de medicina no começo da faculdade ele tem ali a vontade de ser um bom médico, mas é uma vontade fraca que se mistura com uma série de outros desejos e fica difícil, né? Daí a importância do modelo, né? Daí a importância de um modelo, de uma modelagem de alguém ali que está anos, 10, 20, 30 anos na frente, que já mostra o que é possível ser, né? E quais são ali, qual é a paga daquilo, né? Então, quando você está com uma pessoa mais velha do seu lado, você vê a vida dela, você vê o que ela recebe da vida, né? Não necessariamente financeiramente, você fala, beleza, se eu abrir mão disso por tanto tempo, eu posso chegar naquele estágio, né? Eu entendo que a paga é essa, né? Ou seja, daqui a 20 anos é aquilo que eu vou receber se eu abrir mão, né, desses desejos de agora, né? E as coisas vão ficando mais claras e a gente vai educando a nossa vontade, né? Então, a vontade é algo que precisa ser educado e fortalecido.
E a gente já pode comparar aí um pouco a inteligência com a vontade, né? Então você vê, o sujeito ele pode ser ali, do ponto de vista de inteligência, muito capaz de identificar uma série de padrões de doença, ser um médico tecnicamente, do ponto de vista das habilidades necessárias para dar um plantão muito bom, mas se a vontade dele for fraca, né? Assim, se ele não consegue ali, por exemplo, abrir mão de uma série de desejos que tem que ser colocado de lado num plantão, ele pode ali fazer mal para as pessoas, né? Não só para os colegas de plantão, como para os alunos, como para os pacientes, né? Não só para os pacientes, quer dizer, mas como também para os alunos, como para os colegas de plantão. Então esse é um outro ponto importante, né? É a vontade. E, para finalizar, talvez o maior dom de todos seja a liberdade, né? A liberdade, porque o sujeito, no final das contas, né? Ele é livre. Ele é livre. Ele é livre para fazer o que ele quiser e para dar relevância ao que ele quiser, né? Porque você pode ter uma criança, voltando aqui ao exemplo das crianças, que ela começa a entender que ela tem que esperar ali a hora dela para ela brincar, ela realmente entende, ela consegue, ela já começa a fortalecer a vontade dela, então ela espera ali, cada dia mais ela vai conseguindo ali esperar a hora dela, esperar a vez dela, só que ela pode interiormente não dar relevância para aquilo, né? Ela pode interiormente não estar enxergando as outras pessoas, e no final das contas entendendo que aquilo ali é um jogo social e que no final das contas, se ela pudesse, ela empurrava todo mundo e passava na frente. Ou seja, a gente é livre no final das contas para escolher o bem ou o mal, né? Esse que eu acho que é o ponto central disso, né? Da inteligência, da vontade e da liberdade. Então é por isso que a liberdade ela é o dom mais importante, o maior dom, né? Porque no final das contas você pode estar ali usando da sua inteligência de uma forma muito boa, você pode estar ali com uma vontade educada e aprendendo a abrir mão de uma série de coisas, você pode estar trabalhando muito bem, né? Você pode estar ali já sabendo lidar com as situações do seu trabalho, mas no final das contas você pode não estar dando relevância para aquilo, né? Você pode estar ali com o seu coração apontando para outra coisa, porque você é livre, né? Você é livre para dar relevância justamente a uma coisa e não dar relevância a outra. Então, esse que é o grande ponto, né? E de alguma maneira isso tudo tem que ser levado em consideração na formação do caráter de um sujeito, né? Porque o caráter é o conjunto de hábitos, né? O que é o caráter de uma pessoa? É um conjunto de hábitos. Pessoa que acumula um conjunto de bons hábitos, ela tem um bom caráter. Uma pessoa que acumula um conjunto de maus hábitos, ela tem um mau caráter. É isso que é o caráter. E para ter um bom caráter, você precisa ter a inteligência, lógico, né? Para poder ali exercer bem o ofício que você se presta, né? Você precisa usar essa inteligência. Você precisa ter a vontade para abrir mão dos prazeres imediatos, para conseguir seguir em frente, saber que você retarda esse prazer de agora para receber um outro tipo de prazer depois, né? Que é, na medicina ali, a paga da ação médica. Como diz o próprio juramento, envolve ali a boa reputação entre os homens, né? Então eu afirmo aqui que uma boa parte dos médicos vai solidificar a carreira, né, com muita paz e muita tranquilidade quando perceber a boa reputação que ele tem junto aos homens, junto às pessoas. E alguns médicos que não conseguem construir isso justamente porque têm a vontade fraca, às vezes tem até uma inteligência, mas tem a vontade fraca, eles não criam uma boa reputação. Daí muitas vezes isso leva a uma infelicidade. E a liberdade é fruto disso tudo, né? A liberdade é algo que você escolhe, né? Você escolhe. O sujeito ele pode ser, enfim, se considerar livre, ter muito dinheiro, ter todos os prazeres sensoriais que ele julga que ele precisa e ele ser absolutamente escravo disso tudo, né? Enquanto uma outra pessoa pode trabalhar pra caramba, ter uma vida muito mais comedida, né? E, enfim, ter uma liberdade, porque não é apegada àquilo, que está disposta a perder aquilo se for preciso, né? Está disposta a abrir mão daquilo tudo, sei lá, de todos os respeitos humanos, de todos os bens materiais, se for preciso. Essa pessoa, de fato, ela é livre, né? Então, é isso que a gente tem que buscar, né? Esses dons que a gente tem, né? Esses dons, que é a inteligência, a vontade e a liberdade. Sem a compreensão exata desses dons, a gente fica meio perdido, né? No mundo, né? E, aproveitando aqui, para repetir esse anúncio de que
o Café com Sêmio, de número 170. No ano que vem não, na semana que vem a gente inaugura o podcast oficial do Grupo Medicina Intuitiva. Então, teve filmagem, tipo mesa cast mesmo. Vai ser no YouTube. Então, o Café com Sêmio, ele tá melhorando. Ele não vai ser só eu falando, né, no celular aqui. Ele vai ter ali um programa tipo esses podcasts mesmo, flow da vida, né? Claro que pra gente chegar no nível do flow vai demorar um pouco, então a ideia é fazer ali uma sessão com convidados, enfim, que venham até o bar, né? Porque o podcast vai ser gravado na minha casa, essa aqui é a mesa. Esse aqui é o lugar que ele vai ser gravado, olha aí. Tem até já o equipamento aqui, tá vendo? Pronto. Então, teremos convidados que vierem até o bar. Se não vierem até o bar, lamento muito, não serão entrevistados no podcast da Medicina Intuitiva. Mas já temos aqui vários episódios gravados e na semana que vem entrarão no ar. Beleza, galera? Um abraço a todos. Quem gosta do podcast, compartilha. Eu tô quase chegando a 1 milhão de seguidores. Faltam só 952 mil. Entendeu? E eu conto com vocês. Se cada um chamar 1.000 pessoas, eu chego em 1 milhão bem rápido. Valeu? Um abraço a todos e até. Daqui a 13 minutos vai ter outra live sobre educação médica com o Fábio, cirurgião. Espero que vocês fiquem aí. Então, 21 horas. 21 horas às 21, mais uma live aqui com o Fábio sobre educação médica. Então, até daqui a pouco. Um abraço. Até.